Olá pessoal, hoje eu trago um alerta do pastor Moisés Leopoldino sobre o uso da inteligência artificial no preparo de mensagens. Ele explica que a tecnologia pode ser uma ferramenta, mas nunca o fundamento do sermão. Pregadores que apenas copiam conteúdos prontos correm o risco de ensinar palavras sem vida e sem direção espiritual. A inteligência artificial pode ajudar na organização, pesquisa e estrutura, mas o caminho do pregador começa no secreto, na oração e na dependência de Deus. Sermão não nasce de algoritmo, nasce de intimidade. A ferramenta pode auxiliar, mas a revelação vem do Espírito. O pregador precisa estudar, buscar, orar, então ensinar com verdade, autoridade e responsabilidade. Confira o vídeo depois da vinheta e se essa mensagem falar com você, curta, compartilhe e deixe um comentário. Assim mais pessoas poderão ser abençoadas. Vamos ao vídeo. E eu quero saudar, pastor Moisés, você com a paz do Senhor, que vem da Assembleia de Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Pastor Vinícius, uma alegria poder estar aqui no Pode Reviver, na sua companhia, e também podendo, de alguma forma, ser útil ao reino de Deus, desejando a paz de Cristo a todos os meus irmãos. Amém. Pastor Moisés Leopoldino, nós somos de uma geração, eu posso dizer assim, raiz, né? O senhor vem aí de uma geração de pregadores, onde teve aquele marco de pregadores do século passado, eu posso dizer assim, onde nós aprendemos muita coisa, né? E o caminho que nós vimos os nossos pais na fé começarem era um caminho da oração. A oração, eu fui formado, fui criado, né, através da oração. Não se fazia sermões sem oração, né? Hoje se preocupa muito em desenvolver o sermão de forma expositiva, mas na escrita, o que é que eu vou pregar, a frase do efeito, né? Aquela frase na hora certa, a fórmula, né? O que é que vai dizer, mas a oração ainda é a chave, pastor. Ainda é a chave. Sempre foi e sempre será. Só não vai precisar na eternidade, porque lá a gente não precisa orar. Mas... E nós estamos vindo dessa geração que ora. Nós somos a geração que ora, né? Estamos conservando isso. Né? Quem não ora... É porque Deus, ele tem muitas formas de falar conosco. Mas ele só nos deu uma fórmula para falar com ele. Tem que orar. E como era antigamente para pedir a Deus um sermão? Até hoje, né? Mas... eu acredito que o que não vem da oração, desse contato com Deus, o senhor estava falando aí agora sobre essa nova fórmula e tal, a quantidade de pessoas que está pegando mensagem na inteligência artificial. Meu Deus. Mensagens prontas, né? Ele fala um nome de um personagem ou um tema e a inteligência artificial entrega para ele a mensagem pronta. O senhor concorda comigo que se a mensagem foi feita pela inteligência artificial, o resultado dela vai ser o quê? Artificial. Se uma mensagem nasce do Espírito de Deus, o resultado dela vai ser o quê? Espiritual. Meu Deus. Tudo que nasce da carne é carne. É carne. E o que nasce do Espírito é Espírito. É Espírito. Tudo que nasce da vontade carnal, o resultado também é carnal. E tudo que nasce do Espírito é Espírito. Então, eu vou ficar com a receita antiga. Eu vou ficar com a receita antiga porque ela funciona melhor. Mas, pastor, vamos relembrar aí como de experiências assim, você lembra de experiências marcantes daquele negócio, daquelas experiências que a gente tem de passar 3 dias de consagração, de ir para o monte, que você recorda assim Claro que todos nós conservamos, né, a oração de subir no púlpito em temor, mas o que é que você tem dessas
Pastor, eu tenho algumas marcantes. experiências, mas teve uma que algumas eu até posso ter esquecido, mas tem uma muito marcante. Eu já era casado, eu tinha um amigo, um companheiro de oração chamado Saulo, e eu chamei ele para fazer um propósito que a gente nunca tinha feito, deixando bem claro para os irmãos aqui que isso aqui não é uma forma de induzir você a fazer isso, pelo amor de Deus, tá? Isso é uma experiência minha. Experiência não é doutrina, né? Totalmente pessoal. Eu e o Saulo, a gente subiu para o monte uma vez, juntos, eu e esse amigo, levamos uma barraca, levamos 1 litro de água e um cobertor. 2 cobertores, né? A gente subiu num domingo à noite, depois do culto. E a gente fez um propósito de orar cerca de 9 horas por dia. E o restante do tempo passar meditando, cantando, dormindo um pouco. A gente subiu no domingo, ficamos de domingo para segunda. Ficamos a segunda, virou a terça. Ficamos a terça, virou a quarta. Meu Deus. Ficamos a quarta, virou para a quinta. Quinta-feira, meio-dia, eu disse para ele, eu cheguei agora no meu limite. Nós vamos descer, mas passamos lá 4 dias em consagração absoluta. Foi uma experiência bem sobrenatural. Vivemos coisas assim, maravilhosas ali. E foi um teste também de resistência, né? Tem muita gente que diz assim, Deus, não é pelo muito falar, Deus não quer isso. Jesus já morreu na cruz. Sim, Jesus morreu na cruz para me salvar. Agora, o Jesus pagou o preço dele. Quem vai pagar o meu sou eu. Né? A salvação é pela graça, o reino de Deus é tomado à força. Muitos dessa geração não sabem o que é isso. Não. Falar de preço, padecer, sofrer, jejum, angústia, não, isso aí é um escândalo para as pessoas. Mas eu tive várias experiências. Uma vez eu tive uma outra experiência de estar em casa orando sozinho, eu morava sozinho, não era casado ainda. E eu queria ver até quando eu conseguia orar. Eu fui orando, orei algumas horas, acho que cerca de umas 5 ou 6 horas. E naquele dia, Deus abriu a minha visão espiritual e eu estava ajoelhado no chão, eu estava de rosto no chão orando e ao mesmo tempo eu estava de pé, vendo tudo. Meu Deus. E vinha um demônio, um espírito, como se fosse um cachorro, e ele ficava latindo e rosnando com muita raiva ao redor ali de onde eu estava orando. E aquele dia eu percebi o quanto a oração incomoda o inferno naquele dia. O diabo odeia a oração. Ele tem um pavor à oração, porque tem métodos que nós usamos que são de crentes, são espirituais, mas a oração ela mexe com o reino espiritual totalmente, absurdamente. Eu tive muitas experiências com a oração. Ainda hoje, oro, talvez eu não consegui manter o mesmo nível de oração, mas por graça e misericórdia de Deus, eu não abandono a oração. Às vezes a gente que é raiz usa até um termo. Hoje eu não sou crente, não, mas já fui crente, já orava. Mas eu ainda, por misericórdia de Deus, Glória eu ainda valorizo muito a oração. A oração. Graças a Deus. Experiências que marcaram e que a gente sabe o caminho, né, pastor? Tem que orar. A gente sabe o caminho que é buscar. E Jesus fala que a oração, eu estou dizendo o que Jesus diz, tá? Não estou dizendo que você não tem que sentir prazer em orar, claro. Mas Jesus não fala sobre o prazer de orar. Jesus fala sobre a necessidade. Dever, né? Então, a oração é mais uma necessidade e um dever do que um prazer. Então, se você for olhar essa questão de vontade, querer, no sentido de... Não esqueça isso aí. Você tem que acordar com sono, você tem que ir se arrastando, tem que ir. Orar é um dever. Como trabalhar. Tem dia que você levanta de manhã e não quer trabalhar, mas você tem que ir. E o prazer, muitas vezes, vem com desenvolvimento, né? Isso. E nem sempre vem. Tem dia que você vai orar porque é o seu dever. Orar. Lembra de... Mas eu digo assim, um relacionamento sim. de oração, né? Claro que isso aí que o senhor está falando, eu já ia entrar no próximo assunto, que é essa geração que fala assim. Eu orei, por exemplo, o senhor falou e não foi sensacionalista. Você falou aí, eu orei... Fui 4 dias para o monte, fiquei de jejum, o senhor desceu. Se fosse a geração de hoje, mentirosa, sensacionalista, saí de lá, 5 anjos me pegaram, saí voando, né? Porque eles acham que a gente que Deus tem a obrigação de a gente entrar, feita a geração que
Eu fui no banheiro, Deus falou comigo. Eu estava na sala, Deus falou comigo. Meu irmão Abraão era crente, Deus só falou com Abraão 5 vezes. Né? A geração que Deus fala toda hora, que é isso. Né? Então, essa questão, quando eu falo a questão do prazer, é questão de você, quando desenvolve uma vida de oração, você percebe que você ora hoje pelo dever, você é como se não visse nada. Né? Isso, o céu está de bronze, eu orei, né? E a oração é assim, tem dia que você batalha 1, 2 horas em oração. Isso. E sente aquela guerra. Guerra travada. Tem dia que você abre a boca. Aí o céu está aberto. Com 5 minutos. O céu está aberto. É uma engrenagem, né? Aí é onde você sente talvez esse prazer, e aí porque você gerou no dia anterior e perseverou. É igual o exercício físico, você não vê que o exercício físico ele cobra de você enquanto você está caminhando, correndo, levantando peso na academia, e logo após você terminar o exercício físico, não tem aquela sensação de bem-estar, né, de dever cumprido. A oração também é assim. Isso. Quando você termina de orar ou termina seu jejum, te dá essa sensação gostosa. Isso. Cumpri meu dever, né? Consegui, eu fui lá, tentei fazer o meu papel. Porque muitos desistem da oração por essa falta de resultado imediato que está sendo pregado. Você vai orar e vai aparecer um anjo, você vai orar e vai fazer isso. O senhor já percebeu que a maioria, assim, 90% dos crentes, eles sentem saudade de quem eles eram. E geralmente eles sentem saudade do início da fé. Poxa, quando eu era novo convertido, eu congregava bastante, eu orava bastante, eu queria ir em todos os cultos, eu não importava com quem estava pregando, eu não ia atrás de celebridade, Deus me acordava de madrugada. Por que o senhor acha que é tão comum essa experiência no começo da fé? Não tem muito a ver com Obed-Edom? Obed-Edom estava na casa dele, passando as lutas dele lá com o campo, com a família. A arca de Deus, quando Uzá morreu, a arca de Deus foi levada para a casa de Obed-Edom. Então ela entrou lá de graça. Ele não foi buscar, ele não pediu, ele não pagou o preço por isso. A arca entrou. A arca entrou na casa dele, mudou a vida dele, mudou o campo, mudou a família, mudou tudo. Mas só que 3 meses depois, Davi foi lá e buscar. Quando Davi foi buscar a arca, pode ler no texto e acompanhar a história dele. Abençoou em tudo. A Bíblia diz que quando a arca saiu da casa de Obed-Edom, ele saiu também. A arca foi para Jerusalém, ele foi também. Ele se tornou guardião da arca, ele se tornou... ele teve vários cargos depois dentro do reino de Davi ali, mas a arca que foi até ele no começo, ele teve que ir atrás dela depois.